Bom dia a todos os presentes. Iremos de seguida proceder ao ato de instalação dos órgãos autárquicos. Uma vez que o Presidente da Assembleia Municipal cessante não pôde estar presente, os artigos 44 e 60 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, determinam que, na falta ou impedimento do Presidente da Assembleia Municipal cessante, será o cidadão melhor posicionado na lista vencedora a proceder à instalação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Desta forma, quem irá presidir ao ato de instalação dos órgãos autárquicos, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, será a senhora Ana Luísa Silva Peleira, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigada. Talvez aqui. Não, é assim. Ora, bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos, nomeadamente daqueles que foram eleitos no dia 12 de outubro, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, e vamos então proceder à instalação destes órgãos. Para me coadjuvar nestes trabalhos, convido o Sr. Raul Ferreira e o Sr. António Tavares a dirigirem-se aqui à mesa, por favor. Força. Já cumprimentei o professor Raul. Antes desta instalação, informo que houve a renúncia de um dos membros eleitos para a Câmara Municipal, nomeadamente do Sr. Ivo Quintas, que passo a ler, ficando desta forma justificada a sua substituição pela chamada do membro que ocupava o lugar seguinte na lista do Partido Social Democrata. Renúncia ao mandato de vereador eleito pelo Partido Social Democrata. Eu, Ivo André Quinta Palmeirão, portador do documento de identificação número 12495271, válido até 3/5/2028, residente nas ruas das Moreirinhas, número 68, 5180-142, Freixo de Espada à Cinta, na qualidade de vereador eleito pelo Partido Social Democrata, venho por este meio apresentar a minha renúncia ao mandato que me foi conferido nos termos do artigo 76 da Lei número 169/99. Declaro assim formalmente que renuncio, a partir da presente data, a todo e qualquer mandato autárquico que me tenha sido atribuído na qualidade de vereador. A presente renúncia tem efeitos imediatos, de acordo com o previsto no artigo 76 da Lei nº 169/99. Com os melhores cumprimentos, está assinado. Iremos então começar pela tomada de posse dos membros da Assembleia Municipal, mas permito-me lembrar que a Assembleia Municipal de Freixo de Espada à Cinta é composta por 15 cidadãos eleitos diretamente nas listas concorrentes, acrescidos dos 4 presidentes de junta e uniões de freguesia eleitos em listas próprias e que dela fazem parte por inerência dos cargos que ocupam nas suas freguesias. Vamos então proceder à assinatura dos termos de posse de cada um dos membros da Assembleia Municipal, que passo a chamar, pedindo que se dirijam à mesa para prestarem a sua declaração de compromisso e procederem à assinatura do documento. São 3 exemplares. Eu própria, Ana Luísa Silva Peleira, eleita pelo Partido Socialista. É preciso rubricar também. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. São 3 exemplares, deixem-me só assinar.
Luís Miguel Xavier Pereira, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Falta a terceira. Depois acho que é mais fácil assim. Obrigada. Ivo Emanuel Morgado Caraval. Vamos tirar a lista. Força, Ivo. Aqui a declaração. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Carlos Manuel Sapá, não, perdão, Ana Cristina Cochito dos Santos Faustino, eleita pelo Partido Social Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Obrigada. E agora sim, Carlos Manuel Sapaz Parada, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. São três. São três. São três. Cláudia Manuela Pinto Caldeira, eleita pelo Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas.
Raul de Jesus Rocha Ferreira, eleito pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Ana Rita dos Remédios Mamed, eleita pelo do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. António Manuel Fidalgo, eleito pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Aqui. Ah. Não faz mal. Está feito. Mais uma vez. Ana Sofia Manta Madeira, eleita pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Esta vai ser corrigida. Okay. Vamos assinar aqui. Tá, muito obrigada. Obrigada. João Paulo Alves da Cruz Castanho, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Juro, por minha honra, cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Desculpe, sim. Esta já está. E agora,
Posso assinar aqui porque esta vai ser corrigida. Então vai ser muito bem. Está. Muito obrigada. Mais uma vez. Ivo Manuel Canhota Fortuna, eleito do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Ana Manuela Madeira de Almeida, eleita pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. António Manuel Morgado Tavares, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Pedro Manuel Neto Araújo, eleito pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Como já foi referido, fazem parte também desta Assembleia, por inderência dos cargos que ocupam nas suas freguesias, os 4 presidentes de junta e uniões de freguesia, que passo a nomear, pedindo que também se dirijam aqui para a assinatura do documento. Pela União de Freguesias de Freixo de Espada-Cinta e Mazoco, Carlos Manuel Teixeira Madeira, eleito pela lista do Partido Socialista.
por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Obrigada. Pela União de Freguesias de Lagoaça e Fornos, José Manuel Pinto Marques, eleito pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Pela Freguesia de Poiares, Luís Filipe Roxo Portela, eleito pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Pela Freguesia de Ligares, Paulo Jorge de Sousa Xavier Pereira, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Obrigada. Não, ainda não. Instalado o órgão deliberador e fiscalizador, passa agora a leitura em voz alta da ata, conforme dita a lei. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2025, pelas 10 horas e 30 minutos, no edifício do Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta, onde se encontra a excelentíssima senhora Ana Luísa Silva Peleira, na qualidade de cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições para a Assembleia Municipal,
Compareceram pessoalmente respondendo à convocatória feita para a instalação da Assembleia Municipal de Freixo de Espada à Cinta, eleita em 12 de outubro de 2025 para o quadriênio de 2025 a 2029, em conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 44 da Lei número 179/99, de 18 de setembro, na atual redação, os seguintes cidadãos declarados eleitos para este órgão autárquico municipal, por sufrágio universal e direto, bem como os cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesia e Uniões das Freguesias do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, dada a inerência de funções adstritas ao respectivo cargo. Ana Luísa Silva Pereira, eleita pelo Partido Socialista. Luís Miguel Xavier Pereira, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Ivo Emanuel Morgado Caraval, eleito pela lista do Partido Socialista. Ana Cristina Cochito dos Santos Faustino, eleita pela lista do Partido Socialista. Carlos Manuel Sapaz Parada, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Cláudia Manuela Pinto Caldeira, eleita pela lista do Partido Socialista. Raul de Jesus Rocha Ferreira, eleito pela lista do Partido Socialista. Ana Rita dos Remédios Mamed, eleita pela lista do Partido Social Democrata. António Manuel Fidalgo, eleito pela lista do Partido Socialista. Ana Sofia Manta Madeira, eleita pela lista do Partido Socialista. João Paulo Alves da Cruz Castanho, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Ivo Manuel Canhota Fortuna, eleito pela lista do Partido Socialista. Ana Manuela Madeira de Almeida, eleita pela lista do Partido Socialista. António Manuel Morgado Tavares, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Pedro Manuel Neto Araújo, eleito pela lista do Partido Socialista. E pela União das Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazoco, Carlos Manuel Teixeira Madeira, eleito pela lista do Partido Socialista. Pela União das Freguesias de Lagoaça e Fornos, José Manuel Pinto Marcos, eleito pela lista do Partido Socialista. Pela Freguesia de Poiás, Luís Filipe Roxo Portela, eleito pela lista do Partido Socialista. Pela Freguesia de Ligares, Paulo Jorge de Sousa Xavier Pereira, eleito pela lista do Partido Social Democrata. A cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições para a Assembleia Municipal de Freixo de Espada à Cinta verificou a identidade e a legitimidade dos eleitos nos termos do artigo 44, número 2, da Lei número 179/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, declarando instalada para todos os efeitos legais a Assembleia Municipal de Freixo de Espada à Cinta. Para constar e para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que serve de documento comprovativo do ato de instalação, nos termos e para efeitos do artigo 44, número 2, da Lei número 179/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e que depois de lida em voz alta vai ser assinada pela excelentíssima senhora Ana Luísa Silva Pereira, na qualidade de cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições para a Assembleia Municipal, e pelos membros da Assembleia Municipal presentes e pelos senhores Raul de Jesus Rocha Ferreira e António Manuel Morgado Tavares, na qualidade de secretários do ato de instalação, que a redigiram e subscreveram. Vão agora assinar, por favor. Passamos agora à assinatura do termo de posse dos membros da Câmara Municipal, que passo a chamar, pedindo que se dirijam à mesa para prestarem também a sua declaração de compromisso e procederem à assinatura do documento. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira, eleito pela lista do Partido Socialista.
por minha honra, cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Daniela Lucinda Ferreira Bento Pereira, eleita pela lista do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Ali. À mesa. Rui Pedro Madeira Vicente, eleito pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Marisa João Palma Ferreira Madeira, eleita pela lista do Partido Socialista. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas.
António José Gaspar Morgado, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Juro por minha honra cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Instalado então o órgão executivo da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, passo à leitura da respectiva ata. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2025, pelas 10 horas e 30 minutos, no edifício do Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta, onde se encontra a excelentíssima senhora Ana Luísa Silva Peleira, na qualidade de cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições para a Assembleia Municipal, compareceram pessoalmente respondendo à convocatória feita para a instalação da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, eleita em 12 de outubro de 2025 para o quadriênio de 2025 a 2029, em conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 60 da Lei número 179/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, os seguintes cidadãos declarados eleitos para este órgão autárquico municipal por sufrágio universal e direto. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira, eleito pela lista do Partido Socialista. Daniela Lucinda Ferreira Bento Pereira, eleita pela lista do Partido Social Democrata. Rui Pedro Madeira Vicente, eleito pela lista do Partido Socialista. Marisa João Palma Ferreira Madeira, eleita pela lista do Partido Socialista. E António José Gaspar Morgado, eleito pela lista do Partido Social Democrata. A cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições para a Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, assim aqui é de Freixo de Espada à Cinta, verificou a identidade e a legitimidade dos eleitos nos termos do artigo 60, número 2, da Lei número 179/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, declarando instalada para todos os efeitos legais a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. Para constar e para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que serve de documento comprovativo do ato de instalação, nos termos e para os efeitos do artigo 60, número 2, da Lei número 179/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e que depois de lida em voz alta vai ser assinada pela excelentíssima senhora Ana Luísa Silva Peleira, na qualidade de cidadã melhor posicionada na lista vencedora das eleições para a Assembleia Municipal, e pelos membros da Câmara Municipal presentes, e pelos senhores Raul de Jesus Rocha Ferreira e António Manuel Morgado Tavares, na qualidade de secretários do ato de instalação, que a redigiram e subscreveram.
Instalados os órgãos, de seguida vai realizar-se a primeira reunião da Assembleia Municipal de Freixo de Espada à Cinta, cujo ponto único é o da eleição da mesa da Assembleia Municipal. Esta eleição será feita por lista e escrutínio secreto, conforme o artigo 17º do regimento em vigor desta Assembleia Municipal. Assim sendo, pergunto à bancada do Partido Socialista se tem uma lista para apresentar e pergunto o mesmo também à bancada do Partido Social Democrata. Partido Socialista? Sim. A Rita, por favor. E a bancada do Partido Social Democrata tem lista? Não, não tem. Sendo assim, temos apenas uma lista, que será a lista A. Presidente Ana Luísa Peleira, primeira secretária Ana Cristina Faustino e segunda secretária Cláudia Caldeira. Será esta a lista que vamos votar como lista A. A Rita vai agora entregar a cada um dos membros o documento para vocês votarem e vamos proceder à votação. Falta uma caneta. É isso que eu tenho. Foi eleita a lista A com 13 votos e 6 brancos. Portanto, está constituída a mesa.
Assim sendo, porque está constituída a mesa, agradeço ao professor Raul e ao Sr. António também a ajuda aqui na condução dos trabalhos e solicito agora então que regressem aos vossos lugares para chamar os membros. Obrigada. Chamo então aquelas que me vão fazer agora companhia aqui na mesa, para a primeira secretária Ana Cristina Faustino. E para a segunda secretária, a Cláudia Caldeira. Pergunto se algum dos membros da Assembleia pretende usar a palavra. Assim sendo, farei então agora a minha intervenção. Acho que vamos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Excelentíssima Sra. Vereadora, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, caros membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, caros munícipes de Freixo de Espada à Cinta. Hoje é um dia de profunda gratidão. Ao tomar posse como Presidente da Assembleia Municipal, faço-o com a mesma dedicação e espírito de serviço e compromisso que sempre me ligou ao nosso Conselho e à nossa população, com a responsabilidade e a dedicação dos últimos 4 anos como Vice-Presidente da nossa Câmara Municipal e com a plena consciência da missão que me é agora confiada. Não chego aqui sozinha, caminho sobre o trabalho, a dedicação e o exemplo de quem me antecedeu nos últimos 4 anos. Recordo por isso, com respeito e admiração, o Dr. Nunes dos Reis, cuja memória permanece viva entre nós pela forma digna, respeitosa e empenhada como serviu Freixo de Espada à Cinta. Recordo também a Dona Lita, que soube assumir a continuidade da liderança durante um determinado período de tempo, e o professor Miguel Gata, que conduziu os trabalhos das sessões da Assembleia Municipal até ao final do mandato, com sentido de equilíbrio e de responsabilidade. A todos eles, o meu agradecimento sincero. Hoje escrevemos uma nova página, mas o tempo é de continuidade. Continuidade no trabalho, na visão, na dedicação e na entrega das equipas que durante 4 anos trabalharam sempre com Freixo no coração. O povo falou e a sua vontade foi clara e expressiva. Confiou-nos a liderança da Câmara Municipal, desta Assembleia Municipal e de 3 das 4 juntas de freguesia do Conselho. Essa confiança é, ao mesmo tempo, um sinal de esperança e uma continuidade na responsabilidade que caracterizou o trabalho levado a cabo nestes últimos 4 anos. Mais uma vez, não nos foi dado o poder para dividir, mas a oportunidade de continuar a unir e a servir, como foi feito, com humildade, com transparência e com firmeza. Quero deixar uma palavra de confiança, de amizade e de gratidão ao Sr. Presidente da Câmara, Nuno Ferreira. Conheço bem o seu sentido de responsabilidade e a sua enorme dedicação ao Conselho, pelo que o povo fez a escolha sábia e certa, como já o fizera há 4 anos atrás. Quero ainda, com amizade, agradecer a confiança que voltou a depositar em mim para estar agora na condução dos trabalhos da Assembleia Municipal. Desejo que neste mandato, tal como aconteceu no primeiro, o espírito de cooperação e de lealdade entre o Executivo Municipal e a Assembleia Municipal prevaleça sempre sobre as diferenças. Relativamente à Assembleia Municipal, esse é o espaço da pluralidade democrática, da escuta e do debate, onde todas as vozes devem ter lugar e respeito. É aqui que se constroem consensos e se projetam caminhos. Por isso, conto com todos os deputados municipais, quer do Partido Socialista, que saúdo e felicito, quer do Partido Social Democrata, que também saúdo e felicito, para um trabalho construtivo, sério, respeitador das diferenças, que possa contribuir para o prestígio e o bom funcionamento das sessões da Assembleia Municipal. Conto igualmente com o empenho do Executivo Camarário, sobretudo do Sr. Presidente da Câmara Municipal, e com os 4 Srs. Presidentes da Junta e Uniões de Freguesia eleitos. E quero valorizar, de forma muito clara, os funcionários que dão suporte a esta Assembleia e à Câmara Municipal.
São eles que transformam as nossas decisões em ações concretas, com profissionalismo e discrição. Quanto a mim, o meu compromisso é o de garantir um funcionamento claro, digno e justo da Assembleia Municipal, que pretendo aberta aos cidadãos, onde o diálogo seja a força motriz de toda a nossa ação política conjunta. Aos munícipes, a minha palavra final. Estamos todos aqui por vós e para vós. Creio que falo por todos de que queremos uma Assembleia Municipal que vos ouça, que vos represente e que vos aproxime do poder local. Que este mandato seja feito de diálogo, de rigor e de esperança, por Freixo, pelas nossas gentes, pelo futuro que todos juntos saberemos honrar. É este o compromisso que hoje assumo convosco. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada. Convido agora o Sr. Presidente a dirigir-nos algumas palavras. Bom dia. Muito bom dia a todos. É uma honra estarmos aqui novamente presentes neste auditório municipal que hoje se encheu para celebrar aquilo que melhor existe no nosso concelho, que se chama democracia. Começo por cumprimentar todos os presentes, quer os colegas da Cimedouro que hoje marcam presença e alguns novos por sinal, como é o caso de Taboaço, quer o executivo da Cimedouro, a doutora Bernadette e o engenheiro João, aqui presentes, quer os presidentes de juntas eleitos, deputados e, acima de tudo, família e população. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Antes de tudo, deixar uma nota de agradecimento e profundo reconhecimento ao Executivo Municipal cessante, que me acompanhou ao longo dos últimos 4 anos, à senhora Vice-Presidente Ana Luísa Peleira e ao seu vereador Pedro Vicente. Foi uma honra para mim poder tê-los ao meu lado, trabalhar durante 4 anos perante aquilo que é o mais importante e foi o mais importante para nós, que se chama Freixo de Espada à Cinta, o nosso concelho. E provaram ao longo destes 4 anos que os vereadores não são marionetas, são sim vereadores a tempo inteiro, com dedicação e acima de tudo com brio e profissionalismo, que demonstraram isso ao longo destes 4 anos com a autonomia que sempre tiveram, que eu tenho o maior orgulho de dizer que foram a minha equipa. Uma grande salva de palmas para eles. A Assembleia Municipal cessante, aos seus deputados municipais do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, ao Sr. Professor Miguel Gata, que conduziu os destinos da Assembleia nos últimos meses, à Dona Ana Isabel Vargas, também muito bem conduziu a Assembleia quando foi chamada, e ao nosso saudoso e eterno Dr. Nunes do Reis, Presidente, sim, eleito para o exercício do mandato da Assembleia Municipal. Alguém que marcou profundamente o nosso concelho, por os vários mandatos que exerceu como Presidente da Assembleia Municipal, e alguém a quem nós devemos reconhecimento, rigor e lealdade. Esteja ele onde estiver, estou certo que estará orgulhoso daquilo que aconteceram nos últimos 4 anos e ficará ainda mais orgulhoso naquilo que será nos próximos 4 anos. Meu caro Dr. Nunes do Reis, esteja tu onde estiveres, muito obrigado por tudo. Uma grande salva de palmas para ele. Recordo-me bem, precisamente há 4 anos, no dia 13 de outubro de 2021, tomámos aqui posse neste auditório. Neste auditório que na altura estava obsoleto e que não estava em condições. Pois bem, envolvidos 4 anos, aqui estamos no auditório completamente renovado, com condições e, acima de tudo, para servir a nossa população. Também me recordo bem, há 4 anos, quando tomámos posse,
que quem concorreu comigo às eleições autárquicas de 2021, minha candidata direta, Maria do Céu Quintas, também não tomou posse na altura, não respeitando aquilo que é o livre exercício de votação dos eleitores de Frei Espada à Cinta. Mas respeitamos o passado, trabalhamos o presente e projetamos o futuro. Hoje estamos aqui no dia 27 de outubro e não no dia 4 de novembro, como o Partido Social Democrata pretendia fazer a sua tomada de posse, para tomarmos aqui posse para o novo quadriênio. Tomamos posse e a história repete-se, não a história contemporânea, mas a história daquilo que é a tomada de posse. Uma vez que também o meu candidato opositor direto também não toma posse, o Sr. Ivo Quintas. Mas, contudo, respeito desde já os seus vereadores da oposição que tomaram posse e o qual teremos a oportunidade de falar ao longo de 4 anos de trabalho e dedicação. Mas hoje, em particular, há particularidades que são escritas ao acaso e, por vezes, hoje mesmo, no dia 27, ficará para sempre marcado na minha memória como a maior vitória da minha vida, porque faz precisamente hoje 9 meses que o meu filho nasceu. E por isso mesmo há nada mais importante na vida do que a nossa família e o meu filho, neste caso, esteja ele. E para não pensarem que foi propositado, também a mãe da senhora vice-presidente, da senhora Presidente da Assembleia Municipal, será sempre minha vice, mas a mãe da senhora Presidente da Assembleia Municipal também hoje faz anos, a professora Odete Pereira. O dia 12 de outubro já passou. Este é o tempo de trabalharmos todos, de mãos unidas, trabalhar em prol daquilo que é o mais importante, da nossa população, com devoção, com dedicação, com lealdade e assertividade. Mas não podemos esquecer que a campanha política foi feita, foi travada, em alguns casos não travada corretamente, com alguma falta até de educação, mas que foi superada ao longo de toda a campanha. Deixar aqui uma palavra de apreço a quem me acompanhou nessa mesma campanha, ao meu diretor de campanha, Vítor Remédios, pela forma como conduziu a nossa campanha e também ao seu mandatário de campanha, Raul Ferreira, e a todos aqueles que nos acompanharam, porque provou-se que pode-se fazer campanha com educação, com elevação, com sentido de responsabilidade e não precisamos de falar mal de ninguém para obtermos o resultado que obtivemos nas eleições. Já dizia um velho sábio, também aqui hoje presente, por sinal, meu secretário de Estado, o professor Sobrinho Teixeira, que o caminho faz-se caminhando e devemos sempre dizer aquilo a que estamos a fazer e porque é que nos propomos fazer e não perder tempo a falar mal de ninguém. Por isso, para os três, uma grande salva de palmas. De facto, o nosso Conselho é feito de história desde o 25 de Abril e antes que antecedeu o 25 de Abril. Não de história contemporânea, mas de história real. Nem tão pouco de nenhuma Marinha Grande para celebrar nenhuma vitória. Bem pelo contrário. Obtivemos nesta eleição, deste primeiro para o segundo mandato, a maior vitória de sempre de um segundo mandato que alguma vez algum presidente e algum executivo pôde obter, com cerca de 62%. E isto foi expresso nas urnas, com liberdade de cada um votar onde quis votar, com a democracia de respeitar a ideologia de cada um e, acima de tudo, com o sentido de igualdade que foi levado a cabo. Aliás, prova viva disso é que hoje temos um Presidente de Câmara, sou eu, e uma Presidente da Assembleia, pela primeira vez na história de Freixo, que é a professora Ana Luísa Pereira. Uma grande salva de palmas para ela. E é precisamente por isso que chegamos às eleições com o resultado que chegamos. Porque ao longo de 4 anos trabalhámos com dedicação. Fizemos uma recuperação financeira fantástica. Hoje podemos falar com propriedade daquilo que encontramos e daquilo que executamos. Hoje, envolvidos 4 anos, o prazo médio de pagamento na Câmara Municipal passou de mais de 1 ano para 38 a 48 dias. Hoje, envolvido 4 anos, temos credibilidade em qualquer praça pública. Porquê? Porque cumprimos com as nossas obrigações. E, acima de tudo, cumprimos com aquilo que se chama rigor financeiro. Hoje, envolvidos 4 anos, temos obra feita a nível financeiro. E não se faz apenas e só sozinho. Faz-se com uma equipa, faz-se com os funcionários da autarquia, faz-se com uma divisão de contabilidade que trabalhou, que deu o duro, e com todas as divisões a trabalhar em prol de um objetivo comum, que foi o sucesso do nosso município de Frei Espada à Cinta. E foram, ao longo de 4 anos, quase 70 prémios para a nossa autarquia. Números históricos, números recordes, e que mostrou bem aquilo que provámos.
porque não é por estarmos no interior do país que não podemos ser, de facto, um município de excelência. Foi isso que provámos ao longo dos últimos 4 anos, com dedicação. E sim, não estamos a falar de Lisboa, estamos mesmo a falar de Freixo Espada à Cinta, que é o nosso concelho. Mas o maior prémio que nós obtivemos ao longo destes 4 anos foi, de facto, poder liderar para nós, e perdoem-me os colegas da CIM, mas compreenderão, que é, de facto, o melhor concelho de Portugal. No saber estar, no saber receber, na resiliência, na educação e, acima de tudo, no desenvolvimento e no progresso que incutimos diariamente, trabalhando todos e a falar a uma só voz. Hoje é um orgulho termos em todas as freguesias do concelho, podermos ter comissões de festas. Já que apelido o Presidente das Festas, temos comissões de festas em todo o concelho. Porquê? Porque isso permite aproximar as pessoas, permite aproximar quem está fora durante todo o ano, os nossos imigrantes e imigrantes. Permite ter orgulho em cada freguesia, porque todas as freguesias contam, não é apenas e só na altura das eleições. E por isso mesmo é que nós trabalhamos sempre, mas sempre, em prol das mesmas. E o maior prémio que nós tivemos ao longo destes 4 anos foi governar o concelho de Freixo Espada à Cinta. E é assim que queremos continuar. Com proximidade, com dedicação, com lealdade para convosco, cara a cara, olhos nos olhos, sempre, mas sempre, porque é desta forma que trabalharemos. E é desta forma que teremos sempre as portas abertas para vos receber. E não é as portas do Palácio de Cristal, é as portas da Câmara Municipal, que é de todos. É andar na rua e falar convosco pessoalmente. É estar numa festa e falar convosco pessoalmente, porque não há lugar nem sítio para escolher para falar connosco. Porque as instituições ficam e as pessoas passam. E nós estamos cá para vos servir. E é um orgulho servir-vos todos os dias. Podem ter certeza disso. É hoje para nós um orgulho sermos um exemplo distrital, regional, nacional e internacional. Quando digo nós, somos todos o Concelho de Freixo Espada à Cinta. Uma palavra de apreço e de reconhecimento a alguém que eu prezo, alguém que admiro, alguém que trabalhou ao longo destes 4 anos connosco, que são os nossos funcionários da autarquia. Todos os funcionários da autarquia, sem exceção. Estamos cá para trabalhar com todos novamente, mas trabalhamos ao longo destes 4 anos, colocando justiça social. E sim, terminámos o mandato sem nenhum processo disciplinar. Terminámos o mandato sem faltar a nenhuma reunião de Câmara. Terminámos o mandato sem faltar a nenhuma Assembleia Municipal. E terminámos o mandato sempre com lealdade e proximidade com todos os funcionários. Hoje todos podem colocar horas extras ou folgas porque todos têm direito e não só alguns como acontecia no passado. Hoje sabem que essa é a realidade. E eu peço uma grande salva de palmas para os nossos funcionários da autarquia que tenho muito, mas muito orgulho neles. Falei dos do quadro, falaremos abertamente dos prestadores de serviço. Aqueles que, antes de nós entrarmos, só 15% é que tinham contrato, 85% trabalhavam ao dia, chamada geira. Hoje, envolvidos 4 anos, 95% dos funcionários prestadores de serviço têm contrato de 2 anos, com a remuneração ao lugar que corresponde, com igualdade, não ganham mais uns do que outros, ganham exatamente aquilo que merecem e que precisam. E o nosso compromisso para os próximos 4 anos para convosco é trabalharmos para terem contratos a termo certo e a termo incerto, como cumprindo com aquilo que são as regras do Tribunal de Contas. E jamais fugiremos de iludir, quer eu, quer a vice, quer o vereador, sobre aquilo que são concursos públicos. Farão-se para todos e não só para alguns. E fará-se na medida daquilo que houver as autorizações para levarmos a bom porto a regularização dos precários. Há algo que já conseguimos, que foi que hoje um prestador de serviço possa fazer um contrato, possa ter um financiamento, algo que não acontecia no passado. E tem tanta importância os prestadores de serviço como tem os funcionários da autarquia. E é dessa forma que continuaremos todos, mas todos, a trabalhar juntos. E há algo aqui que eu não posso deixar passar. Jamais, quer antes, quer agora e quer no futuro, eu pediria a um prestador de serviço para tirar fotografia a um voto para que houvesse chantagem para provar que votou em mim ou em nós. Jamais faria isso. Não se pode, nem vale tudo em política. Nem se pode, tampouco... Nem se pode tão pouco valer tudo isso. Estamos a falar de cidadãos e cidadãs que trabalham honestamente, que trabalham para dar um melhor futuro e condigno à sua família, mas que acima de tudo têm a responsabilidade. Algo que eu nunca fiz durante a campanha política, quer a anterior e quer nesta. Nunca exigi, nem nunca pedi a nenhum prestador de serviço, nem a nenhum funcionário que fosse na campanha. Apenas e só por um motivo. No dia que fizéssemos isso, estávamos a iludir-nos a nós próprios.
mais vale ser desejado do que ser imposto. E impera sempre algo que deve imperar sempre, que é a liberdade e a democracia. Por isso terão sempre, mas sempre, o nosso reconhecimento. E é desta forma que trabalharemos sempre. E a educação, e da forma que fui educado, é para levar sempre isto à risca. Porque o poder de decisão esteve claramente nas urnas no dia 12 de outubro. Aí os cidadãos todos fizeram a sua escolha livremente. E é por isso que para os próximos 4 anos nos iremos focar a trabalhar, não com deslumbramentos, das eleições, da vitória, isso já passou. Foi no dia 12, ficou lá, celebramos quando tínhamos de celebrar, agora é hora de trabalhar. É hora de arregaçar as mangas, é hora de um novo executivo, é hora de estar com mais dinamismo, mais envolvimento, mais progresso e, acima de tudo, mais compromisso com cada um e cada uma de vocês. É dessa forma que iremos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não será necessário repetir 52 vezes trabalhar, mas iremos sempre trabalhar em prol daquilo que é o mais importante para nós, que é, de facto, a nossa população. E trabalharemos sempre, mas sempre porque entendemos que só com trabalho e educação é que podemos levar o Freixo Espada à Cinta para a frente. E é dessa forma que uma palavra de apreço sentido àqueles que têm o poder de decisão, àqueles que estão no dia-a-dia, àqueles que fazem críticas destrutivas por vezes e críticas construtivas também. E é dessa forma que nós devemos sempre aceitar, trabalhar sempre com os mesmos, à nossa população. Tenho um orgulho tremendo de poder governar este Conselho novamente, quer eu, quer a minha equipa que me acompanha. Governar os mazouqueiros, os forneiros, os ligareses, os poeireses, os lagoaceiros e os freixenistas. E, de facto, a nossa população é mesmo a melhor do mundo. Podem ter certeza disso. E a nossa população faz-se e fez-se sempre também com a diáspora. Os nossos imigrantes e imigrantes. Aqueles que estão fora e que sentem o nosso concelho como ninguém. Aqueles que não estão apenas fisicamente cá presentes, mas estão cá mentalmente. A aproximação que foi feita com os mesmos ao longo destes 4 anos, com orgulho e dedicação. Quando fomos a Paris, ao encontro dos mesmos, e tornaremos a ir. Quando fizemos almoços freixenistas e quando recebemos sempre as suas chamadas, as suas mensagens, ou quando estamos nas alturas festivas e ser festivas. Porque é dessa forma que nunca devemos esquecer o nosso passado. E os nossos imigrantes têm sempre uma palavra de apreço na nossa sociedade, porque trabalham como ninguém para dar um futuro melhor aos seus filhos. Uma grande salva de palmas aos nossos imigrantes todos. E é nesse sentido que estaremos sempre presentes com eles, com os nossos presidentes de junta. Haverá um trabalho profícuo, estou a olhar para os 4, um trabalho profícuo e de dinamismo, de proximidade para convosco. A partir desta tomada de posse, seremos uma única equipa a trabalhar e a remar para um só lado. É assim que eu entendo e que entendemos que deve ser feito. Quer com os presidentes de junta eleitos, Carlos Madeira, a quem peço uma grande salva de palmas, reeleito novamente e um homem do povo, quer com o José Manuel Pinto Marcos, eleito pela primeira vez, e a quem peço uma salva de palmas. E aqui uma palavra de apreço ao professor Fidalgo sobre terminar o seu mandato com dignidade e saber aquilo que deve ser feito em todos nós na nossa vida. O lugar não é eterno, o lugar é da sociedade. E por isso mesmo, caro professor, parabéns pela passagem brilhante que fez para o José Manuel Pinto Marcos. Quero ao Sr. Presidente da Junta de Ligares, Paulo Pereira, quem peço também uma salva de palmas. Para trabalharmos com proximidade e dedicação por os ligareses, tal como pelos lagoaceiros, forneiros e freixenistas. E por último, o nosso Filipe Portela vai para o seu 3º mandato. Quando perguntarem a alguém o que deve ser um Presidente de Junta, respondam Filipe Portela, porque de facto foi um exemplo daquilo que é um Presidente de Junta. Pela lealdade, pela dedicação e, acima de tudo, pela assertividade que teve sempre a trabalhar em prol da sua população de Poiares. Foi no Covid, foi na defesa contra a ADIN, foi em tudo, tal como o Sr. Fidalgo, foi em tudo aquilo que pôs sempre à frente os poeirenses. Por isso, tem o meu reconhecimento público. Chegamos agora a algo que será novo à nossa Assembleia Municipal. E aqui uma palavra de apreço sentida, sentido de reconhecimento profundo a uma grande amiga, que já é família, a professora Ana Luísa Pereira. Tenho muito, mas muito orgulho na mulher que és, com M grande. Ana Luísa Pereira é, de facto, uma mulher que prova o que é o sentido da amizade, não se compra, conquista-se.
prova o que é trabalhar em lealdade ao longo de 4 anos, prova o que é ter carinho e uma palavra amiga e prova o que é uma mulher com M grande. E, acima de tudo, provou ao longo de 4 anos, para quem não a conhecia, que, de facto, nós nunca devemos fazer juízo de valor. No final é que se fazem as avaliações. Tal como agora teremos, certamente, uma nova vereadora, que já falaremos. Mas, para a Assembleia Municipal, sei e tenho a plena certeza e noção que saberá conduzir os destinos e honrar o passado e o legado do Dr. Nunes dos Reis. Porque a Assembleia Municipal é, de facto, o principal órgão fiscalizador da Câmara Municipal. E devemos dar sempre a importância devida. É assim que deve ser feito. Quer nos orçamentos para serem aprovados, quer no relatório de prestação de contas para serem também aprovados e quer em toda e qualquer situação inerente àquilo que é a vida do cotidiano do nosso município. E todos os deputados municipais têm sempre uma palavra a dizer. E nunca deve ser menosprezada, como no passado, o que nem um gabinete tinha. Hoje tem um gabinete da Assembleia Municipal, tem 2 funcionários afetos para trabalhar diretamente e que têm trabalhado sempre com lealdade e com confiança. Aqui eu peço também uma salva de palmas para ambos. E hoje, quer as reuniões de Câmara, quer as Assembleias Municipais, são gravadas e são colocadas à disposição de todos e para todos. E é assim que estou certo que irá continuar a ser. Parabéns. E é nesse sentido que assumimos com responsabilidade, com dedicação, com música de fundo, porque é um executivo que pretende levar também festas por diante em prol da nossa população, que tenho aqui uma palavra de apreço e de reconhecimento para a equipa que me irá acompanhar ao longo dos próximos 4 anos. Quer aos seus vereadores da oposição, poderão contar sempre com respeito, direito de oposição e, acima de tudo, lealdade para convosco e, acima de tudo, para reconhecer. Sei bem o que é estar na oposição, estive 4 anos, assumi quando perdi e assumi também quando ganhamos. É a diferença. E também sei que as propostas que foram feitas não ficam na gaveta como ficaram no passado. Devemos sempre respeitar todos os órgãos autárquicos. E é dessa forma que iremos trabalhar ao longo de 4 anos. Aliás, prova viva disso foi os últimos 4 anos. Não houve maior elogio que chegar ao final do mandato e ter o reconhecimento público dos seus vereadores da oposição pela forma como foram tratados ao longo dos últimos 4 anos. Sempre com lealdade e dedicação para os mesmos. E é importante que isso se faça sempre, porque no final de contas todos, e eu não ponho em dúvida isso, queremos o melhor para o nosso concelho, com diferentes ideologias, com diferentes formas de ser e de estar, mas acima de tudo tem que imperar sempre, mas sempre, a educação e não o cinismo. E isso é que deve sempre imperar, que é estarmos e sabermos estar a ocupar o lugar. A equipa que me irá acompanhar é uma equipa em que eu tenho total confiança. Total confiança porque uma equipa que se escolhe, não se escolhe por conveniência, escolhe-se para trabalhar durante 4 anos, escolhe-se para estar ali lado a lado, nos momentos menos bons e nos momentos bons também. Nos menos bons, cá estará o Presidente para assumir e para levar por diante. Nos bons, cá estaremos os 3 para celebrar. O meu caro Vice-Presidente Pedro Vicente, a quem eu tenho um enorme orgulho de o ter como Vice-Presidente, quer pela forma de ser, pela forma de estar, pela lealdade que tem, pela forma como trabalha e se empenha naquilo que é o mais essencial nos pelouros que lhe foram atribuídos, e alguém a quem eu chamo e apelido, não só de amigo, mas também de irmão, estou certo, que fará um excelente trabalho como Vice-Presidente, a quem eu pedi uma grande salva de palmas para o mesmo. Para que não haja dúvidas, nós costumamos vir juntos todas as manhãs de Moncorvo para Freixo, mas isso não impediu que levássemos esta Câmara ainda com mais força e vamos lá ainda com mais força ao longo dos próximos 4 anos. E a nossa vereadora, uma estreia, não na política, mas como lugar de vereadora, a nossa Marisa Madeira. E é curioso que a Marisa, quando disseram que se a quisessem conhecer que era nas festas, nós conheceram de todas na maior festa que podia haver neste concelho, que foi na nossa vitória. E de facto, cara Marisa Madeira, com a tua elegância, com a tua dedicação, com o teu compromisso, forma de ser e de estar e profissionalismo, com provas dadas, para quem não sabe, a Marisa trabalhou nos últimos anos numa das maiores juntas da zona do Porto. Aliás, só essa junta tinha mais habitantes que a cidade de Bragança. Mas é com esse profissionalismo, com essa experiência e esse know-how que vem agora acrescentar a esta equipa. E esta equipa, cara Marisa, há um lema que levamos sempre ao longo do mandato e que eu sei que a população e este auditório saberá. Onde vai um?
Por isso, cá estaremos para trabalhar. Trabalhar com proximidade, com dedicação, com o dia de atendimento de cada um de nós. As eleições passaram, nós continuamos a trabalhar. À segunda-feira será o dia que o Presidente da Câmara fará o atendimento de manhã. À terça-feira fará o seu Vice-Presidente de manhã ou de tarde, ele escolherá. E à quarta-feira fará a sua vereadora de manhã ou de tarde e ela também escolherá. Todas as semanas, religiosamente, porque é assim que pretendemos estar sempre. Faremos novamente e daremos continuidade àquilo que entendemos que é o essencial, que serão as presidências abertas em cada freguesia do nosso concelho, em Masouco, em Fornos, Lagoaça, Poiás e Ligás, com uma periodicidade de 3 a 6 meses no máximo, porque entendemos que devemos auscultar a nossa população, juntamente com os nossos serviços, e corrigir aquilo que estiver menos bem, para fazermos bem. E só com esse trabalho é que se pode levar o nosso concelho para a frente, até porque o nosso concelho há algo que é fundamental, é a nossa família. E é assim que nós olhamos para todos do concelho como a nossa família, a nossa grande família, que amamos demais o nosso concelho e pretendemos continuar a desenvolvê-lo ainda com mais força. Porque Freixo de Espada à Cinta é o único. Já dizia Guerra Junqueiro, no céu ou em Freixo de Espada à Cinta. Uma palavra de apreço, e perdoem-me agora o egoísmo, às nossas famílias. Às nossas mães, aos nossos pais, irmãos, maridos, mulheres, a todos. Hoje falarei aqui em especial da minha família. Tenho muito orgulho na minha mãe, pela forma como trabalha, como está comigo. Não é fácil ser mãe do Presidente da Câmara e levar com tudo muitas vezes. Peço desculpa publicamente pelo feitio que por vezes possa ter, mas será sempre para trabalhar em prol do município de Freixo de Espada à Cinta. E tenho muito orgulho na profissional que és. Ao meu pai, pelos valores que me transmitiu ao longo da vida e por ser sempre um exemplo de família e de saber ocupar o lugar e que provou sempre que o maior poder que pode haver é a família e não qualquer cargo político. Por isso, pai, muito orgulho em ti. Aos meus irmãos, ao meu irmão Rui, à minha irmã Aurora, que os amo e sabem que os amo, embora seja frio para com eles, a expressar os sentimentos, mas podem ter certeza que tenho muito orgulho em ambos e no percurso que cada um deles fez fora do meio político, porque de facto é bom que assim seja. À minha mulher Angélique, pelo agradecimento do público por ter dado a maior vitória da minha vida, que foi meu filho. E agradecer a paciência e a compreensão de muitas vezes da ausência, porque quando assumimos um compromisso é para levar a sério e para nos dedicarmos de corpo e alma. E de facto és uma mulher com M grande. Além de bonita, és inteligente, tenho muito orgulho em ti. Foram 2 mandatos, 2 eleições, caminhamos agora para o 2º mandato. E fazemos aqui uma análise, se algo que eu nunca fugi na minha vida é desafios. A desafios de os encarar de frente e não fugir a eles, nem tão pouco que fossem tabus. A primeira eleição que fizemos em 2021, batemos o recorde de ser a maior vitória de sempre da história da democracia de Freixo de Espada à Cinta, com 63,4%, ficando a 20 votos de eleger o 4º vereador. A segunda eleição, que foi realizada no 12 de outubro, estou a olhar ali para a minha querida Fabiana, que foi sempre a número 4, e cá de continuar a ser. Bem, no 2º mandato, que tornámos a garantir a maior eleição de sempre na história da democracia de Freixo, de um primeiro para um 2º mandato, com 62% dos votos, e ficámos a 17 votos de eleger a 4ª vereadora. E é curioso que o número 17 foi em 2017 que eu perdi. Há de ser este 17 que nos há de levar à vitória no 3º mandato, disso pode-se ter certeza. E assumo aqui, sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito, estamos aqui para trabalhar, para fazermos história novamente e para ganharmos a 3ª eleição em Freixo de Espada à Cinta. Isso será feito ao longo destes 4 anos, trabalhando o máximo até ao final de 2025, trabalhando o máximo em 2026,
em 2027, 2028, em 2029 o povo será soberano. Mas podem ter a certeza, se até aqui trabalhámos a 100%, vamos trabalhar a 200%. Porque só com trabalho e visão e com freixo no coração é que se pode alcançar aquilo que pretendemos, que é acima de tudo governar o nosso concelho. E podem ter a certeza, o que nós prometemos, cumprimos, e palavra dada é palavra honrada. E é desta forma que queremos trabalhar para os próximos 4 anos, com todos vocês, com todos cara a cara, olhos nos olhos, com todos a saber o problema de cada um e de cada uma, a solucionar aquele problema que existir. E só é impossível até estar feito. E não há impossíveis para este Conselho. Por isso mesmo vamos todos trabalhar, dar o máximo para levar o Freixo para a Cinta cada vez para a frente, para a frente, para a frente. Viva Freixo para a Cinta! Viva Portugal! Muito, mas muito obrigado a todos de coração. Viva a nossa população! Bem-aja! Ora, não havendo mais nada a tratar, dou então por encerrada esta primeira sessão da Assembleia Municipal. Obrigada a todos.